Aleluia. Eu não sei quem foi o redator do texto aí não, mas tá de parabéns. O gosta muito de dormir foi ótimo. Irmãos, que momento gostoso, que tempo bom. Eu não sei como você recebeu aí esse tempo que nós já vivemos aqui. Eu estava tentando lembrar, pastor, e não consegui, assim, ter certeza. Eu queria que os irmãos até me ajudassem aí, quem lembrar. Eu acho que essa, de fato, é a primeira semana da virada que nós estamos fazendo aqui na BBI. A gente já teve algumas semanas de virada, a gente já foi até São José participar de algumas, mas assim, aqui, como igreja, como comunidade de fé, é a primeira vez que nós estamos nesse tempo. E como é bom, irmãos, poder viver esse tempo com vocês. Como é gratificante, como Deus tem colocado sonhos, expectativas no meu coração em relação a esse tempo que teremos aqui. Eu queria te desafiar a não perder nenhuma das 8 noites. Deus tem um recado especial para cada um de nós em cada momento. Anderson, vou fazer o máximo para estar. Não sei se vou conseguir estar em todas, mas venha em quantas você conseguir estar. Se conseguir estar em todas, amém, vai ser muito bom. Mas não deixe de se conectar, de entender esse tempo que Deus vai dar para nós como igreja e tudo que Ele vai falar para nós nesse tempo. Amém? A Marluce fez uma meditação aqui muito interessante. O que é que nós precisamos virar na nossa vida? O que é que nós precisamos virar? Se nós fôssemos pegar apenas um recorte de um ano, de 2021, o que nós precisaríamos virar? Eu queria começar fazendo você pensar nisso nessa noite. E esse é um tempo para nós estarmos exatamente fazendo essa reflexão. Vamos ter um tempo aqui para juntos sonharmos como família sobre tudo que Deus tem para nós. Não só para o ano de 2022, mas para os próximos 10 anos dessa igreja. Amém, irmão? Para um tempo novo que Deus está nos impulsionando, Deus está nos empurrando para isso. E para isso, se a gente quer entender o que Deus tem para nós, é muito importante nós termos bem definido dentro de nós quem nós somos, onde nós estamos e para onde nós queremos ir. Todo mundo tem sonho para 2022, amém? Amém, irmão? Para a gente conquistar, para a gente poder tomar posse disso, a gente precisa se perguntar quem eu sou, onde eu estou e para onde eu quero ir. Isso não tem a ver apenas com a nossa igreja, irmãos, isso tem a ver com a nossa vida como um todo. Sabe por quê? Nesse tempo Deus vai agir poderosamente em nossa vida profissional. Nesse tempo Deus vai agir em nossos relacionamentos, em nossas famílias, no nosso ministério, enfim, em todas as áreas da nossa vida. E isso, inevitavelmente, vai chegar em nós como igreja. Eu não estou dizendo que isso é apenas uma expectativa do coração do Anderson. Não. Isso é um desejo, uma vontade que Deus tem no coração dele em relação a nós. Por que eu estou dizendo isso? Em 1 Coríntios 2, 9, diz assim: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Ninguém sabe, nem mesmo nós temos a menor ideia, mas Deus já está fazendo por nós. E Deus já está fazendo por nós, Deus já está escrevendo, liberando no céu tudo que Ele tem para nós nesse tempo. É um tempo para romper os nossos limites, alargar as nossas fronteiras e expandir os nossos horizontes. Tempo para alcançar o inalcançável e viver o impossível. Tempo para exercitar a nossa fé, superando as nossas limitações, vivendo o sobrenatural como nós nunca vivemos antes. E para tomarmos posse de tudo isso, eu queria liberar a primeira palavra profética sobre a sua vida. Vai vir a primeira palavra profética da semana da virada. Receba isso. Crie expectativa. Sabe por que as coisas às vezes não acontecem para nós? Porque nós colocamos limitação naquilo que Deus quer fazer em nossas vidas. Às vezes as coisas não acontecem para nós porque nós
entendemos que o que Deus tem para fazer conosco, nesse lugar, nessa igreja, tem a ver com o que nós somos, mas não. O que Deus tem para fazer por nós tem a ver com quem Deus é na minha e na sua vida. E eu queria falar para você, não coloque teto onde Deus já colocou os céus abertos. Não limite aquilo que Deus tem para nós. Chegamos até aqui, tá bom. Não, irmão, não existe teto, o céu está aberto, Deus já liberou, os céus estão escancarados e Ele está com ansiedade no coração para poder dar a mim, a você, tudo aquilo que Ele já preparou para nós. Por que eu estou falando isso? Efésios 3:20 diz o seguinte: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que habita em nós. Não tem a ver com o que eu posso, tem a ver com Deus que é todo poderoso. Não tem a ver com as minhas limitações ou meu merecimento, tem a ver com Deus que me ama, um Pai que cuida de mim, tem a ver com Deus que olha para mim com um olhar de não só de misericórdia, mas de amor, esperança e graça. Isso é lindo, irmãos. Deus poderia fazer todas as coisas, Ele é o Deus que criou tudo. É o Deus Todo-Poderoso. Tem uma música muito legal que eu amo, que diz assim, que as mãos que criaram o universo seguram o meu coração. A mesma delicadeza a mesmo poder da mão que criou todas as coisas, ela tem delicadeza para segurar na minha vida e cuidar de mim. Mas, em detrimento de Deus poder fazer todas as coisas, Ele ter poder para poder realizar tudo, Ele escolhe agir por meio da minha e da sua vida. Esse texto diz, por meio do poder que atua em nós. Deus não quer apenas fazer e realizar. Deus quer fazer e realizar a partir da minha e da tua vida. Por quê, irmãos? Porque quando Ele faz a partir da minha e da tua vida, Ele não está fazendo apenas por mim, Anderson. Ele está fazendo por mim, Ele está fazendo pela Regina, Ele está fazendo pela Gabi, Ele está fazendo pelo meu trabalho, Ele está fazendo pelo meu vizinho, Ele está fazendo por aquelas pessoas que eu encontro na rua. Querido, Deus vai fazer tanto por você em 2022, que as pessoas que passarem por você não vão entender, mas elas vão ser atraídas e vão querer estar perto de você, porque elas vão entender que algo diferente está acontecendo com você. E o que é isso? É esse poder, é essa dunamis. Essa é a virada. Então, chega de deixar para depois, irmãos, a hora é agora. Hoje é o tempo de perceber que nós precisamos crescer e evoluir. Precisamos crescer. Por isso, nessa primeira noite, eu não vou te desafiar, porque eu sei que a galera aqui não curte desafio, mas eu vou fazer uma convocação para nós como igreja. É tempo de crescer. Irmão, chega. Olha, chega de ficar preso àquilo que é pequeno. Chega de ficar preso àquilo que limita a nossa visão, aquilo que limita o nosso alcance da promessa. Chega de viver pensando que eu não tenho, que eu não posso. Não, Deus está dizendo sim, você pode. Sim, você tem, porque eu vou te dar. Não, você não está vendo ainda, mas eu já estou fazendo. Irmãos, é tempo de crescer. Esse lugar vai ficar pequeno, irmãos. Eu acho até que a minha vida vai ficar pequena diante de tudo aquilo que Deus tem para fazer em mim. Pega isso aí para você. Por que é tão importante para nós como igreja crescer? Tem uma frase muito boa do Rick Warren que eu amo, que diz o seguinte: quando uma igreja não se importa com o crescimento, ela está dizendo ao mundo sem Jesus que não se importa deles irem para o inferno. Olha que responsabilidade. Se nós estamos aqui, irmão, é gostoso estar aqui. É gostoso ficar ali com esse louvor lindo, com essa banda maravilhosa. Eu quero viver algo novo e declarando nesse ambiente gostoso de fé e de adoração. É bom, enche meu coração de alegria, irmãos. Mas se nós não crescermos como igreja, nesse momento pessoas estão morrendo, indo para o inferno. E eu estou dizendo que a vida dessas pessoas, para mim, não tem valor. Se nós não crescermos como igreja, se nós não invadirmos esse bairro, se nós não mudarmos a realidade dessa localidade, eu estou dizendo para o mundo espiritual que eu não me importo com a vida dessas pessoas. E isso mexeu demais comigo, irmãos. E aí tem um desafio grande para o pastor Leandro, aí, nosso líder de evangelismo. Irmãos, nós vamos saquear o inferno.
nós vamos sacudir esse lugar, Leandro. Quem está aqui há muito tempo como eu, quem está aqui conhece a história desse lugar como eu conheço. Eu lembro que estava numa reunião de obreiro, pastor, e veio a oportunidade de comprarmos uma propriedade aqui no bairro. E o bairro não era como é hoje. Era bem menos desenvolvido, tinha muito mato. Aqui tinha um lugar chamado Quebra-Mola do Urubu. Quem lembra disso aí, denuncia a idade. Pode denunciar a idade. Teve gente que fez assim, ó. Tinha um lugar chamado Quebra-Mola do Urubu. O lugar era muito feio. O lugar é muito feio. E eu lembro que tínhamos algumas opções de propriedades para comprar. E eu lembro que uma pessoa falou assim: por que vocês vão comprar um prédio, uma propriedade nesse lugar? Nesse lugar não tem nada. Nesse lugar não tem ninguém. Teve uma pessoa que chegou para a gente e falou assim: vocês sabem para lá que vocês querem ir? É para esse lugar que vocês querem plantar uma igreja? Irmãos, hoje, depois de 10 anos, eu começo a lembrar de tudo isso. E sabe, a palavra diz que o povo estava muito tempo cativo e de repente alguém lembrou da promessa que Deus tinha feito há muito tempo atrás. E mais de 400 anos presos, cativos. Tinham pessoas que não tinha ninguém ali que tinha vivido a experiência da liberdade. Mas a palavra diz que quando alguém lembrou daquela promessa, o coração deles começaram a encher de alegria e eles começaram a ficar com esperança e expectativa sobre aquilo que Deus tinha para fazer. A minha vida, eu senti exatamente isso. Deus me levou um tempo atrás e eu comecei a pensar e eu falei assim: gente, que bom que eu estou nesse lugar onde tem tanta coisa para fazer. É sinal que Deus me colocou no lugar certo. Muito para fazer, irmãos. Muita gente para alcançar. Muita vida para abençoar. O prognóstico econômico, social, financeiro, sanitário é muito ruim para 2022, mas eu quero dizer para você que nesse cenário de caos é que a IBBI vai crescer e vai triunfar. É nesse cenário de caos é que a glória do Senhor vai se manifestar poderosamente nas nossas vidas. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 12. Queria ler com você os 5 primeiros versículos. Queria te convidar a deixar a sua Bíblia, seu dispositivo aberto aí, nesse texto. Gênesis 12, de 1 a 5. É um texto bem conhecido. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: então o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. E levou sua mulher Sarai, e o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, e os seus servos, comprados em Harã. E partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Deus, essa é a tua palavra, Senhor. E é sobre a tua palavra que nós colocamos todas as nossas expectativas nessa noite. Deus, que toda a palavra que for ministrada aqui durante essas 8 noites, tudo aquilo que tu colocou no coração de cada um de nós para ministrar durante esse tempo, que encontre um terreno fértil, Senhor, para crescer. Que encontre, Senhor, um terreno fértil para germinar, Deus. Nós cremos no poder que há na tua palavra. Te agradecemos no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Existe um parque chamado Parque Yellowstone nos Estados Unidos, que tem umas árvores muito grandes. Eu não sei quem já ouviu falar nas grandes sequoias. Árvores imensas. Quem já ouviu falar? Levanta a mão aí. Uma sequoia, irmão, ela pode ter um tronco quase com o diâmetro de todo esse tempo. Uma sequoia, irmãos, ela pode crescer por mais de 500 anos. Uma sequoia, ela pode virar milenar. Uma sequoia, ela pode alcançar a altura de mais de 70 metros de altura. Uma sequoia, ela pode ser uma árvore tão pesada que talvez precisaria de muito tempo para ser cortada.
Por que eu estou falando isso? Porque eu fui buscar, eu vi uma foto de uma sequoia e eu fui pesquisar sobre o tamanho da semente da sequoia. E a sequoia, dentre as arborícolas, tem a menor semente. Uma semente muito pequenininha. O que eu estou querendo dizer com isso? Pega isso para você. Deus hoje está plantando uma semente pequenininha no seu coração. Isso é uma promessa que Ele está te dando. Ele está plantando isso na tua vida hoje. Ele está plantando na nossa vida como igreja. E o que isso vai se transformar vai depender do cuidado que eu e você teremos com tudo, com o que Deus está colocando em nós durante esses dias. Deus está dando pequenas sementes, mas que vão se tornar árvores esplendorosas e relevantes para nós. Amém? É tempo de crescer, irmãos. É tempo de expandir os nossos horizontes. E eu queria pensar rapidamente sobre alguns passos que nós temos que dar para alcançarmos o crescimento durante o ano de 2022. O primeiro é, para vivermos um tempo de crescimento, nós precisamos de sensibilidade para ouvir aquilo que Deus está falando para nós. A primeira parte desse versículo, do versículo 1 diz: então disse o Senhor a Abraão. Quem Abraão estava ouvindo? A quem, irmãos? O Senhor. Então disse o Senhor a Abraão. E sabe qual o problema que nós temos em relação a isso? Eu queria dizer uma coisa para você. Nós não somos espíritas para ouvirmos vozes. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e nós ouvimos a voz. Nós não ouvimos vozes. O problema é quando ouvimos vozes, isso confunde. Confunde demais. E quando a gente começa a ouvir muita coisa, a gente começa a cada um puxar para um lado, irmãos. E eu queria falar para você que para ouvir a voz de Deus, nós precisamos estar atentos e sensíveis, porque Ele fala o tempo todo com cada um de nós. Ele está falando conosco agora. E o que temos que fazer, então, para poder ter mais sensibilidade e entender e ouvir aquilo que Deus tem para falar para cada um de nós? A primeira coisa que a gente precisa fazer é eliminar os ruídos na comunicação que nós temos com Deus. Elimine os ruídos. Elimine os ruídos. Quem já teve a oportunidade de ir a um estádio de futebol assistir um jogo? Quem já teve? Muitas pessoas, né? É possível você conversar num estádio de futebol quando o jogo está rolando? Você consegue? Por que não? Porque é muita gente falando ao mesmo tempo e na maioria das vezes, né, se você for uma torcida só, né, mas você não consegue entender porque tem muita gente falando. Se você quiser conversar com alguém dentro do estádio de futebol, você tem que catar essa pessoa e levar ele no banheiro, levar em algum lugar separado para poder entender o que ela quer falar para você. Eu quero dizer para você que para você entender a voz de Deus, você precisa eliminar os ruídos. Você precisa chamar o Senhor para lugares onde você vai e apenas a sua voz vai ser ouvida e apenas a voz dele vai ser ouvida para você. Elimine todo ruído exterior. Anderson, como é que eu faço isso? Desenvolvendo um relacionamento com Deus. Eu não sei como está a tua vida devocional, não sei quanto tempo você tem gastado orando, quanto tempo você tem gastado lido a palavra do Senhor, mas eu quero dizer para você que se nós não investirmos tempo no nosso relacionamento com Deus, nós não vamos ouvir a voz dele e nós não vamos conseguir ter um tempo de crescimento em 2022. Talvez uma boa receita para nós seja gastar mais tempo buscando a face de Deus e menos tempo com o Face. Mais tempo diante da face e menos tempo diante do Face. Talvez você tenha problema eu não sei, é porque eu nunca tive esse problema, não sei se graças a Deus ou não, né? Mas eu nunca fui viciado em mídia social. Na realidade, eu sou muito avesso a tudo isso. Mas, há um tempo atrás, o Wellington, amigo da maioria de nós aqui, o Wellington Borel, chegou para mim e falou assim: Anderson, não fique preocupado, porque quem tem ele aí nas mídias sociais deve ter reparado que ele está um tempão ausente, né? E ele falou assim: não se preocupe, está tudo bem comigo, eu só decidi que eu preciso ficar um tempo sem usar a mídia social. Eu falei: por que, amigo? Porque isso está me tirando tempo de muitas coisas. Está tirando tempo da minha filha, está tirando tempo do meu trabalho, está tirando tempo do meu relacionamento com Deus. E
Talvez hoje é tempo da gente parar, irmãos, e pensar quais são os ruídos, quais são as coisas que têm me impedido de ouvir com clareza a voz do Senhor. E, gente, não tem como a gente entender aquilo que Deus quer falar para nós, conhecer a voz do Senhor, sem desenvolvermos relacionamento que vai gerar intimidade. Não tem como. Para entender e ouvir aquilo que Deus tem para falar com a gente, irmãos, é muito tempo de papo. É muito tempo de conversa. É muito tempo de tempo de qualidade junto, sabe? Porque às vezes a gente passa o tempo todo, além do coloquial, além do trivial de orar quando acorda, orar nas refeições, né? A gente entra em uma rotina tão louca que muitos de nós só vamos ter tempo de qualidade com o Senhor aqui, nesse lugar. Tem algum problema nisso? Não, problema nenhum. O problema é que você não vai crescer nada enquanto você estiver assim. O problema é que você não vai evoluir enquanto você não investir tempo naquilo que de fato é importante para você. E eu quero dizer para você nessa noite, tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Segundo, para crescermos em 2022 precisamos disponibilidade para renunciar ao nosso conforto pessoal. Isso é muito difícil. Olha a parte B do versículo 1 que diz: saia da tua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai. Irmão, sabe o que a gente precisa entender? Que crescimento não é um destino em si mesmo, crescimento é jornada. E jornada, na maioria das vezes, é desconfortável. A gente precisa entender que crescer não é um objetivo final. Crescer é um processo. Crescer é uma jornada. E, na maioria das vezes, dói. Na maioria das vezes, nos tira do nosso lugar de conforto. Na maioria das vezes, incomoda demais. E nesse tempo, Deus vai te convidar a assumir responsabilidades que você nunca imaginou. Talvez algumas que você até se ache incapaz de exercer. Talvez possa ser um ministério novo na tua vida, uma promoção no seu trabalho, ou até mesmo você vai ser levado a se relacionar de uma maneira com os seus da tua casa como você nunca se relacionou antes. Então pega isso que eu vou dizer para você, se você receber um convite do pastor para assumir um ministério que você acha que não tem nada a ver contigo, pegue isso, que é Deus falando com você, que é tempo de você sair do seu lugar de conforto. Sabe? Deus tem promoção no teu trabalho, irmãos. Quem pega aí, amém? Deus tem crescimento na tua vida familiar. Deus tem crescimento nos seus relacionamentos, no teu network. Deus tem tudo isso para nós nesse tempo. E o que é que nós precisamos fazer, irmãos, para viver isso? Ouvir e aceitar e entender que para a gente alcançar isso, a gente vai ter que sair do nosso lugar de conforto. Sair do lugar onde a gente tem tudo sob controle. E aí eu já vou deixar um convite para você, se você quer se tornar um descontrolado em 2022, venha participar do programa 30 Semanas. Eu vou ajudar você. É um descontrolado no bom sentido, tá, gente? Pelo amor de Deus. É aquela pessoa que vai pegar o controle e vai entregar na mão daquele que de verdade pode controlar. Naquele que de verdade pode tomar as decisões e as melhores decisões para nós, porque a Bíblia diz que Ele sabe o que tem para cada um de nós e é bom o que Ele tem para cada um de nós. Amém, irmão? Entregar a nossa vida o controle da nossa vida nas mãos do Senhor e aceitar os desafios que Ele vai ter para nós em 2022. E aí eu queria deixar aqui um insight para você. Começa a anotar aí. Em 2022, Deus vai te expandir. Deus vai esticar você. Deus vai, sabe, romper com os seus limites. Irmão, isso dói, irmão. Esse negócio dói. Dói pra caramba. Dói muito. Eu não sei quem aqui é atleta como o pastor é, né? Mas quando você começa a ter uma rotina, uma maratona de treinos, você vai ver que na tua primeira semana o teu corpo está destruído. Você não consegue levantar o braço, a perna dói. Mas daqui a pouco o que acontece? O teu corpo acostuma e não dói mais. E aí o que você precisa fazer? Aumentar a carga. Recalcular. Para quê? Para que comece a de novo te expandir, de novo te fazer progredir. Não é verdade? Não é assim?
Sabe o que acontece com a gente? A gente chega em um determinado nível em que a dor começa a incomodar a gente fala assim, não, eu estou legal assim, é melhor manter e não sentir dor, mas eu quero dizer para você que o que Deus tem para nós não tem, a gente não consegue entender, a própria palavra falou para nós, e quando nós começamos a ter medo de sentir dor, a gente começa a renunciar àquilo que Deus tem para nós. Por quê? Porque a dor faz parte do processo. E quando nós sentimos dor, é um bom sinal de que Deus está nos expandindo. Em 2022, Deus vai expandir você. Para viver o crescimento de 2022, nós precisamos obediência em fé para se arriscar através do desconhecido. Versículo 1, ainda, a parte C, diz assim, vá para a terra que eu te mostrarei. Deus dá uma ordem aqui, pelo menos, no mínimo, desafiadora para Abraão. Abraão estava bem. Abraão tinha tudo na casa do pai. E eu tive o cuidado de pesquisar um pouco sobre como foi essa jornada de Abraão de Padarã, na Mesopotâmia, até Canaã. Gente, são 800 quilômetros. É longe pra caramba. Eu não sei aqui, mas agora não tem mais isso, mas eu sou de um tempo em que as escolas, principalmente de ensino fundamental, no 7 de setembro tinha aquele lance de desfile. Quem já desfilou em escola aí, 7 de setembro? Aí, galera velhinha, isso aí, sai da negação. Mas vocês vão lembrar que quando a gente ia desfilar com a escola no 7 de setembro, normalmente era um caminho curto, não era? Mas por andarmos com uma certa ordem, com um determinado grupo de pessoas, demorava pra caramba para chegar, não demorava? E você andava ali, o pessoal que ia marchando, né? O pessoal da banda vinha tocando, e o caminho era curto, mas demorava, por quê? Porque tinha muita gente. Era muita gente andando junto. E eu fiquei pensando como deve ter sido desafiador para Abraão pegar toda a família dele, levar o sobrinho, levar os servos, levar os animais, levar tudo e caminhar por 800 quilômetros, irmão. Eu fico pensando quantas vezes no meio do caminho Abraão não pode ter pensado o que eu estou fazendo aqui nesse lugar. Por que é que eu não fiquei quietinho em casa? Quantas vezes Abraão pode ter pensado, será que foi isso mesmo que Deus disse? Será que eu estou entendendo bem? É desse jeito mesmo? Isso é normal, irmão, isso vai acontecer com a gente. Isso vai acontecer com cada um de nós, mas eu queria dizer para você que a gente só se move em direção do desconhecido se a gente tiver certeza de quem está mandando a gente ir. Você consegue entender isso? A gente só se move em direção daquilo que a gente não conhece se quem deu a palavra para nós irmos, nós conhecermos demais. E entendermos que aquela palavra é o melhor para nós. E isso tem muito a ver com obediência. Se a gente fosse falar apenas de obediência e fé, de repente nós precisaríamos aí de um mês falando todo dia sobre isso. Porque é um tema, de fato, muito, muito amplo para a gente falar. Eu queria liberar uma segunda palavra para nós como igreja nessa noite. Quem aqui estacionou o carro lá no terreno? Quem estacionou o carro no terreno? Levanta a mão aqui, eu quero olhar para você que eu vou marcar você. Quem estacionou? Você que estacionou o carro no terreno, você tem uma obrigação de, durante todo o ano de 2022, orar para que nós cheguemos no final de 2022 com uma marca naquele lugar. Mover-se em direção ao desconhecido. Agora, como pouca gente levantou a mão, a maioria não colocou o carro lá, eu tenho um desafio para você também. Eu te desafio a todos os dias de 2022, você ter um desafio pessoal de fé, você e o Senhor, sobre o que Deus vai fazer naquele lugar. A Bíblia fala que a glória da segunda casa é o quê? A glória da segunda casa é o quê? O que Deus vai fazer lá, irmãos, não tem nem comparação com o que Ele está fazendo aqui. Você acha que isso aqui é bom? O que Ele vai fazer lá vai fazer você dar pirueta, você deixa o menino rodar.
Vai ser uma coisa assim, louca o que Deus vai fazer naquele lugar. Quarta coisa, irmãos, para crescermos no ano de 2022, precisamos visão para enxergar onde Deus quer nos levar e no que Ele quer nos transformar. Versículo 2 de Gênesis 2 diz assim: farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Vocês lembram que uma das primeiras provocações que eu fiz aqui quando eu comecei a falar é que Deus, para que a gente cresça, para que a gente evolua, a gente precisa entender quem nós somos, onde estamos e onde queremos chegar. Conseguiram pegar isso? E eu queria dizer para você que se Deus quer nos levar a um outro lugar, e Deus quer nos transformar em algo que nós não somos hoje, significa dizer que Deus não está feliz nem satisfeito de onde nós estamos hoje e nem quem nós somos hoje. Se Deus está falando para nós, olha, eu vou tirar você de onde você está e eu vou te transformar em algo diferente. Ah, quer dizer então que o que eu sou hoje é ruim? Não estou dizendo isso. Estou querendo dizer que o que Deus tem para você é muito melhor do que o que você tem hoje. Eu quero dizer para você que antes está dizendo que esse lugar então não tem nenhum valor. Não tem valor, irmãos. Amém, porque nós estamos aqui, foi Deus que nos colocou aqui, mas isso aqui é passagem, não é destino final. Deus está nos movendo para um outro lugar. Deus quer nos mover e nos transformar, porque só Ele conhece o nosso destino e quem nós somos realmente nele. Só Deus sabe quem nós somos nele, irmão. Só Deus sabe o nosso destino. Então, por isso que Ele quer mexer, Ele quer nos provocar o tempo todo para nos movermos em direção àquilo que Ele tem para mim e para você. Olha o que o texto de 1 João diz, no capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Eu amo esse versículo, irmão. Significa dizer que eu vou ser igualzinho a Deus. Igualzinho a Jesus. Igualzinho. A maneira como Ele é. A gente não tem ideia, não dá para saber, né? Eu já escutei muitos embates teológicos sabendo, será que tem 2 braços? Será que tem? Não sei, não quero saber. A palavra diz que ainda não foi revelado, mas vai chegar um dia que Ele vai revelar. E quando Ele se revelar, como Ele é, nós também seremos. Existe um desejo de transformação no coração de Deus. Existe um desejo de Deus a nos tornar mais. Para que isso? Para que fiquemos cada dia mais parecidos com Ele. Quinto, irmãos, para vivermos um tempo de crescimento, precisamos fé para confiar na providência e no cuidado de Deus durante essa jornada de crescimento. E aqui é muito complicado. Olha o que o versículo 3 diz: eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Eu quero dizer o seguinte, irmãos, se Deus mandou ir, não devemos nos prender ou perder tempos preocupados sobre o que é que nós vamos precisar no caminho. Deus já preparou tudo. 2021 foi desafiador, não foi, Márcio? Quantas vezes a gente olhou para a conta da igreja, o pastor, e falou assim, não vai dar. Está sendo? Não vai dar. Quantas vezes a gente olhou para as finanças e falou assim, esse mês vai dar ruim. E aí o que Deus faz? Deus vai lá só para mostrar que não tem a ver comigo, com você. Ele deixa a gente preocupado até os 45 do segundo tempo, para chegar no momento exato e entrar com a providência. Será que Deus é mal fazendo isso? Não, Deus está te ensinando, querido. Deus está te ensinando que não tem a ver com o teu braço, nem com o teu dinheiro, tem a ver com Ele. Isso aqui não é meu nem teu, é dele. É Ele que tem todas as coisas, Ele que pode todas as coisas. Acontece que isso não é nada fácil para nós. Quantas vezes em 2021 você teve a impressão que não ia dar na tua vida pessoal? Quantas vezes você passou por situação que você falou, cara, agora... eu lembro que o pastor Leandro estava com uma situação que conheço há pouco tempo, mas o Leandro é muito caricato. Você olha para ele, você sabe se ele está bem, se ele está mal, né? E um dia ele chegou aqui meio caidinho, falei, pô, pastor, você não está legal, o que aconteceu?
E aí ele me confidenciou um problema que ele estava no trabalho dele, estava realmente complicado, salário atrasado, um monte de coisa ruim acontecendo, e a gente acha que não dá para piorar, e de repente, um cenário de salário atrasado, o emprego não estava legal, ele é demitido. A gente acha que não dá para piorar, e de repente vem piora. Só que, eu queria dizer uma coisa para você. Por que é que as coisas acontecem desse jeito na nossa vida? Eu aprendi uma coisa há muito tempo atrás, irmãos. O avião só decola no final da pista. As coisas começam a piorar porque vai melhorar. Vai melhorar de uma maneira que a gente não vai nem entender. Eu não sei como está terminando o seu 2021, mas eu quero dizer para você que o teu 2022 vai ser exponencial na mão do Senhor. Vai ser tremendo. Acontece que é difícil a gente acreditar nesse negócio. É difícil a gente acreditar que Deus faz e pode fazer isso com a gente. A Bíblia fala que os discípulos estavam no barco. E já era altas horas da noite e de repente vem uma tempestade. E o barco dava toda a pinta que ia afundar. E eles, então, começam a temer pela própria vida. O engraçado disso tudo é que eles não partiram porque eles queriam partir. Jesus mandou partir. Jesus falou assim, olha, peguem o barco e vão para o outro lado, que depois eu vou encontrar com vocês. E, irmãos, eu fiquei pensando um tempo, falei, como é que Jesus ia encontrar se não tinha mais barco? O barco já estava lá. Sabe, a gente às vezes prende a nossa vida em cima daquilo que a gente entende e das convicções que nós temos. Eu quero dizer para você que se Jesus falou que ia encontrar com você, ele vai encontrar com você. Não tem problema não ter barco. Não tem problema não ter como acontecer, porque ele disse que ia encontrar com você, ele vai encontrar com você. E de repente, no meio da tempestade, com tudo isso acontecendo, vem uma pessoa andando sobre o mar. E eles, com muito medo, pensaram ser um fantasma. Por quê? Porque só sendo algo sobrenatural, algo de um outro mundo, de uma outra atmosfera, para poder conseguir andar sobre o mar. E Jesus fala assim, olha, não tenha medo, porque sou eu. E aí um camarada muito doido, chamado Pedro, fala, Senhor, se é você, faça com que eu vá ter contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro desce e começa a caminhar na tempestade. A palavra diz que no meio do caminho, ele, com medo do vento, com medo do mar, ele começa a afundar. E aí Jesus, então, coloca Pedro de pé e diz assim, homem de pouca fé. Nesse momento eu entendo que Deus mensurou a fé de Pedro. Amém ou não amém? Deus disse que Pedro tinha muita fé ou pouca fé? Pouca fé. Deus fala assim, Pedro, você tem pouca fé. Pouca fé. Pedro, você tem pouco recurso. Pedro, você ainda não compreendeu a totalidade de tudo que eu sou na tua vida, de tudo que eu vou te transformar, Pedro. E o interessante é que Jesus pega esse homem de pouca fé, leva ele de volta para o barco, e a tempestade acalma, e tempo depois a gente vê Jesus pegando esse mesmo cara de pouca fé, e dizendo assim, Pedro, você é pedra, e sobre a tua vida eu vou edificar a minha igreja. Tempo depois, Deus pega esse cara de pouca fé, e a Bíblia diz que uma pregação desse cara que tinha pouca fé, de uma autoridade, de uma intrepidez tão grande, que milhares de pessoas se convertem. A Bíblia fala também que esse camarada de pouca fé, ele se encheu tanto de unção e de tanto poder, que ele passava e a sombra dele curava. Pouca fé. Irmão, se o Pedro com pouca fé conseguiu pregar e milhares se converter, se Pedro com pouca fé tinha uma unção tão grande que a sombra dele curava, o que é que Deus vai fazer conosco nesse lugar, se nós vivermos uma fé genuína em Jesus? Se nós tivermos um pouco mais de fé, acontece que a gente é muito limitado àquilo que a gente tem. A gente é muito limitado àquilo que a gente consegue ver, mensurar. E aí a gente pensa assim, como é que eu vou para a quadra 1 se eu não estou conseguindo nem pagar as contas desse lugar? Como é que eu vou para a quadra 1 se aqui, para poder fechar o mês, fica tudo apertado? Isso tem muito a ver, irmãos, com a nossa vida particular também.
E aí eu quero falar algo para você que Deus ministrou no meu coração. E eu queria dividir com você. As realizações que Deus tem para nós, irmãos, não tem a ver com a quantidade de recursos que nós temos, mas tem a ver com a maneira como nós empregamos esse recurso. Vocês conseguiram entender? Pode ser pouco, irmão, mas vai lá, deposita com fé, que Deus vai fazer render. Pode ser pouco, irmãos, ó, não dá, não tem como fazer nada naquele lugar. Sabe o que a gente pode fazer? Vamos para lá, vamos montar uma barraca e vamos ficar lá. Deus vai falar alguma coisa para a gente naquele lugar. Ah, não tem muita coisa para fazer, não dá para fazer, irmãos. Vamos esquecer um pouco a questão financeira, mas vamos começar a marchar naquele lugar e declarar que aquele lugar vai ser um lugar onde vidas vão ser transformadas pelo poder de Jesus. O que é que eu tenho hoje? Eu só tenho as minhas pernas, eu vou para lá marchar. O que é que eu tenho hoje? Eu tenho 2 barracas, uma está quebrada inclusive, mas eu tenho 2 barracas, uma inteira e uma quebrada. Eu vou para lá com as 2 barracas, a inteira e a quebrada, e eu vou ficar lá. Não tem a ver com quantidade, tem a ver com qualidade. Não tem a ver com aquilo que nós achamos que precisamos, tem a ver com o quanto nós estamos dispostos a nos entregar e nos doar para tudo que Deus vai fazer conosco aqui nesse lugar. E vou falar uma outra coisa para você. E aí já me chamam de maluco mesmo, pode ficar à vontade. Vai ser só mais um. Nós não só vamos ocupar a quadra 1, mas Deus vai nos dar a oportunidade de comprarmos esse lugar. Amém, irmãos? Deus vai nos dar a oportunidade de comprarmos esse lugar. Sabe por quê? Um dia Deus nos deu uma promessa e disse assim: o lugar onde você colocar a planta dos seus pés eu vou te dar. E nós estamos aqui hoje. Esse lugar é nosso, irmãos. Tem muito de nós. E sabe que é legal nisso tudo? Eu já começo a ver o que a gente vai fazer nesse lugar. Um centro social enorme, não sei, mas muita coisa para atender o povo dessa localidade. Sabe? E aí, irmãos, Anderson, onde está o recurso? Olha aqui, pega isso para você, tá? Anderson, de onde vai vir um recurso? De onde vai vir tudo isso para a gente realizar em 2022, irmãos? Deus está colocando chaves na tua mão nessa noite. Chaves que vão abrir portas, chaves que vão dar ideias, chaves que vão dar estratégias, chaves que vão fazer as coisas acontecer, chaves que vão capacitar você, porque é o seu recurso que Deus vai usar. Lembra que a gente falou assim, ó, pelo poder que habita em nós. O recurso está aqui, irmão, no meu bolso. O recurso está aí no teu bolso. O recurso está aqui, irmãos, nesse lugar. É aqui, é daqui. Eu não gosto muito dessa teoria de prosperidade, não, porque isso, para mim, é complicado lidar com isso. Mas eu quero dizer para você que Deus vai te abençoar sim. Por quê? Porque é o teu recurso, é a tua bênção que vai fazer esse lugar cumprir tudo aquilo que Deus tem para fazer. Amém? E sexto e último, eu queria convidar a banda já para subir. Para vivermos um tempo de crescimento, 2022, nós precisamos aprender que a jornada de crescimento não é para se trilhar sozinho. Irmãos, pensa uma coisa que assim, de fato mexe com o meu coração. É quando eu olho para essa igreja e vejo tantas cadeiras vazias. Eu penso em quantas pessoas passaram por aqui nesses 10 anos e saíram e se perderam e hoje não estão mais conosco. E como isso é difícil. Eu queria dizer, irmãos, que nós vamos trilhar um caminho de crescimento, sim. Mas todos nós vamos estar juntos nisso. E eu oro a Deus para que os que foram voltem. Eu oro a Deus para que os que ficaram pelo caminho consigam nos alcançar. Mas vamos juntos conseguir aquilo que Deus tem preparado. Olha o que diz o versículo 4 e 5 de Gênesis 12. Partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ele levou Sara, sua mulher, o seu sobrinho Ló, e todos os bens que haviam acumulado, seus servos, comprados em Harã, e partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Ninguém ficou pelo caminho. Sabe? 800 quilômetros.
A mesma galera que saiu, chegou. Ninguém ficou pelo caminho. Por quê? Porque essa não é uma jornada para a gente trilhar sozinho. Irmãos, crescimento é uma promessa que Deus tem para nós nesse lugar. E o problema é que muitas vezes nós não conseguimos entender o que são promessas. Nós não conseguimos entender porque em algum momento nós já fomos decepcionados. Pessoas nos prometeram algo e não cumpriram. Pessoas que traíram a nossa confiança e a gente começa a colocar Deus nesse mesmo pacote. Começa a colocar Deus nesse mesmo nível. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que Deus é fiel. A Bíblia fala que Ele não é homem para que se arrependa, nem para que minta. E Deus tem uma promessa de crescimento para mim e para você. Só que essa promessa de crescimento tem um processo. Samuel ungiu Davi, rei de Israel. E no dia seguinte, onde Davi estava? Pastoreando as ovelhas. Davi não foi no momento da unção que Davi foi coroado e assumiu o trono de Israel. Teve um processo. Deus deu um sonho a um menino chamado José, que ele iria governar sobre todos os irmãos. E no dia seguinte, esse menino sonhador estava dentro de um poço sendo vendido como escravo. Processo. Deus deu uma promessa para Abraão e fez com que ele andasse 800 quilômetros até que se cumprisse a promessa. E o problema é que às vezes nós colocamos muito peso sobre as promessas que Deus tem para nós. E o que acontece, irmãos? Se nós pegarmos um copo d'água, deve ter, 300 gramas no máximo. A gente consegue ficar de boa aqui com um copo d'água durante alguns minutos, algumas horas. Mas se a gente ficar um dia inteiro, no final do dia, o nosso braço está cansado. Um copo d'água, pouca coisa. Jesus disse que nós deveríamos aprender dele, porque ele é manso e humilde de coração, o jugo dele é suave e o fardo é leve. Irmãos, tire o peso das promessas que Deus tem para você. Deus não te deu uma promessa para te oprimir, Ele deu promessa para abençoar a tua vida. E promessas não são para que você se sinta cansado. Você sabe para que promessas servem para nós? Para isso aqui, ó. Promessas servem para nos alimentar, para nutrir a nossa vida. Essa mesma quantidade de água que talvez se eu carregasse durante 2 dias ia me ser muito pesado, se eu tomar ela toda agora. Eu vou carregar e não vai ter peso nenhum mais. Alimente-se das promessas do Senhor para você. Alimente-se daquilo que Ele tem para a tua vida. E se você já tivesse feito o retiro rendição todos aqui, eu ia falar para você relaxar e tomar um milkshake. Se você quer saber o que é isso, venha fazer o retiro rendição no ano que vem. Mas irmãos, leveza. Leveza no processo. Eu queria orar pela sua vida. Talvez Deus te deu promessa há muito tempo atrás. Eu não sei, mas Deus sabe. E você acha que você não vai mais alcançar. Deus está dizendo para você que é Ele quem realiza os sonhos. Se você tem algo que você tem para realizar em 2022, eu queria que você colocasse de pé. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Agora eu queria te desafiar. A Bíblia fala que a nossa palavra tem poder. A nossa palavra tem poder. E Jesus era muito didático em tudo que ele fazia.
Jesus, quando ele ia curar alguém, ele chegava para um cego e perguntava: o que é que você quer que eu faça para você? Irmãos, era óbvio que o cego queria ver. Mas eu quero dizer para você que existe um princípio espiritual nisso, de que quando você declara com a tua boca, significa dizer que você está assumindo uma responsabilidade sobre aquilo que Jesus está para dar para você nesse momento. E existe uma outra coisa também que eu aprendi com meu amigo Lula: na maioria das vezes aquilo que é óbvio precisa ser dito. Para quê, irmãos? Para que se tome um outro vulto no mundo espiritual. Eu queria te convidar a levantar a tua voz. Você sabe aquilo que você quer, você sabe aquilo que Deus te prometeu. Eu queria que você começasse a declarar. Se você quer um crescimento para a tua família, e você começa a dizer agora: Deus, eu quero um crescimento para a minha família. Se você quer uma promoção no trabalho, Deus, tu sabe que eu preciso ser promovido no meu trabalho. Comece, irmãos, faça um barulho nesse lugar. Suba o seu som. Abra a tua boca e declare. Deus está te esticando, Ele está te expandindo. Abra a tua boca e declare. Deus, eu tenho algo especial para a minha saúde em 2022, e eu quero em nome de Jesus. Abra a tua boca e declare. Deus, no nome do teu Filho Jesus, a tua palavra diz que tudo aquilo que nós concordássemos na terra, tu ouviria do céu e concordaria também, Deus. Deus, os teus filhos estão aqui proclamando aquilo que eles têm no coração, aquilo que tu já deu para cada um de nós para o ano de 2022. Deus, nós depositamos na cruz do teu Filho Jesus todas as nossas expectativas. Deus, que as nossas limitações, que a nossa falta de fé não venha frustrar aquilo que tu preparou para mim, ó Deus, para cada um de nós nesse lugar. Deus, nós declaramos que a quadra 1 é nossa, Senhor. Nós declaramos que esse lugar é nosso, Deus. Nós declaramos que a nossa casa é tua, Deus. Nós declaramos que o nosso emprego é teu, os nossos relacionamentos são teus. Tudo aquilo que temos e somos vem de ti, Deus, e nós devolvemos a ti. Cuida de cada um de nós, Deus, que pessoas possam encontrar vidas transformadas nesse lugar, Deus. Que pessoas possam entrar aqui e ser impactadas pelo poder que há no sangue do teu Filho Jesus. Que em 2022 pessoas sejam curadas nesse lugar, Deus. Que em 2022 pessoas possam ser libertas nesse lugar. Que esse lugar seja um lugar, Deus, de aceitação, seja um lugar de cura, seja um lugar de libertação, que seja um lugar, Deus, de expansão de horizontes. Deus, mesmo que acima de tudo, que o seu nome seja louvado e engrandecido por meio dessa igreja, Senhor. Te agradecemos, no nome do teu Filho Jesus. Amém e amém.